Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com meu queridíssimo amigo Matheus Rodrigues, que veio dar dicas pra ti que tá afim de correr num lugar diferente que não seja uma praça da tua rua, porque o assunto de hoje é viajar para correr. Bora lá descobrir as dicas dele? Então, Matheus, conta um pouquinho pra gente, primeiro, como é que começou essa tua paixão por corridas e como é que começaram essas escolhas de viajar também pra correr. Então, é assim, eu corro mais ou menos deve fazer uns 5 anos por aí. Eu comecei a correr aleatoriamente, comecei a correr até na esteira, e aí quando eu comecei a ir pra rua, eu instintivamente comecei a aumentar as minhas quilometragens, o meu foco, e aí à medida que eu ia aumentando, eu ia percebendo que, principalmente no que se refere a Pelotas, tem poucos lugares pra gente correr, poucos lugares pra correr tranquilamente, sem carro passando, sem sinaleira, sem carro colocando por cima de ti, essas coisas todas assim. E aí eu comecei a me inscrever nessas rústicas, e aí a paixão ficou cada vez maior, e também por Pelotas não ter, agora até a gente tá numa fase bem boa de corridas assim, oficiais, mas por não ter tanta diversidade de corridas, a gente instintivamente começa a ir pra fora daqui, começa a ir pra Porto Alegre, começa a ir pra Rio Grande, que o pessoal tem o hábito mais de correr, tem mais corridas, e é aquela coisa, cada vez a gente vai mais longe, cada vez a gente quer... Faz um tempo melhor, que é um lugar diferente. Sai da cidade, vai pra outra cidade, aí sai do estado, e aí acaba saindo do país, e aí a coisa começa a ficar cada vez mais perto do profissional. E aí, claro, aí ela requer uma organização maior, requer mais orçamento, mais organização, porque quanto mais longe a gente vai, mais organização em tudo a gente tem que ter. Eu já corri Porto Alegre, Rio Grande, São Leopoldo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Punta del Este, na verdade, fora do Brasil só foi Punta, agora o ano que vem vou pra Nova York. E aí, assim, a organização que eu falei, além da organização de orçamento, que claro, além da inscrição da corrida, à medida que tu sai da tua cidade, tu precisa pouso, tu precisa passagem, tu precisa essas coisas todas. Organização, dividir apartamento com alguém, dividir hotel com alguém e tal. Mas quanto mais longe as corridas são, mais difíceis, não só atleticamente falando, mas também mais difícil é a organização. Então a gente, às vezes, agora mesmo, eu já tô inscrito para várias corridas do ano que vem, porque tem muitas corridas que fecham a inscrição um ano antes, ou que sai mais barato tu te inscrever antes, quanto antes tu te inscreve, mais barato sai. Por exemplo, se é uma das 6 majors das maratonas, tu precisa ser pré-selecionado. Se tu pretende fazer a maratona de Nova York, Chicago, Berlim, Londres, Boston, se uma dessas maratonas é o teu foco, se tu já corre maratona, que são os 42 km, se uma dessas é o teu foco, não basta tu te inscrever, tu precisa ser selecionado. Ou pelo índice do tempo que tu já tenha feito em alguma maratona oficial, ou por sorteio da Loteria Federal, ou tu precisa fazer um pacote com uma das agências que patrocinam essas maratonas. Então, além de tu querer ir, tu te organizar, tudo tem que ser também selecionado pela organização para fazer. Mas claro, tem várias corridas, por exemplo, Maratona do Rio é ótima, tem várias meia maratonas por aí. Basta ter um tipo de organização, se afastar do trabalho, porque o que acontece, dependendo do tempo que tu vai correr ou da corrida que tu vai fazer, requer tu chegar antes no local, tu descansar, né? Muitas vezes um lugar tipo Rio de Janeiro, que é um lugar ótimo de aproveitar, tu tem que organizar a tua viagem a tal ponto que tu possa aproveitar depois da corrida, porque tu requer um tempo, né, parado, de descanso, de preparação, então o aproveitamento acaba sendo depois. Por exemplo, viagens que tem muita escala, é bom tu ir uns dias antes, porque tu te desgasta muito na viagem, então é praticamente impossível tu chegar cansado e já sair pra correr. Então tudo isso é uma organização que tu tem que colocar no papel e ver um jeito também que não saia absurdamente caro pra tu sair pra correr, né? Apesar de ser uma paixão de quem faz isso, mas também a gente não pode se endividar até o ponto de até o ponto de que a gente quer ir a outras também, né? Até então... porque realmente isso, não vai ser a única corrida da tua vida, então tu vai planejar uma viagem pro Rio, uma viagem pra Punta, uma viagem pra Nova York, e tu vai querer ir de novo provavelmente depois, ou pra outro lugar pra correr, ou até pra aproveitar com a tua família também. Então não dá pra tu colocar a tua vida toda em cima daquilo ali. Então tem que ter uma organização bem grande, assim, nesse sentido. Qual a principal diferença entre elas? O que
Tu foi antes pra conhecer o percurso também? Isso é importante. Isso é bem importante, porque o que acontece? Na maioria das corridas, não importa se é rústica, se é meia maratona, se é maratona, eles divulgam o percurso antes. Até divulga a questão da altimetria, se tem subida, se tem descida, mas não é a mesma coisa tu olhar do que tu conhecer, pelo menos, dar uma volta de carro pra saber o que tu vai ter que subir, onde tu vai ter que passar e tal. Então é importante tu chegar, se é um local que tu não conhece, é importante tu chegar, tu ir conhecer onde é a largada, até pra ver se é um local descampado, se é um local que bate muito vento, se não bate, como é que vai estar o clima, pra ver a roupa também. Então tudo isso aí influi, né? A partir do momento que tu quer correr pra valer assim, isso aí tudo influi muito. Bom, tanto no Rio quanto em Punta, tu já disse que tu aproveita o depois, né? Já Sim. que antes tem toda Sim. aquela preparação. E tu já conhecia os destinos antes de ter ido correr ou foi assim, foi a oportunidade que Especificamente falando desses dois, assim, Punta eu já tinha ido várias vezes. Nunca tinha corrido a distância toda lá. O Rio eu também já tinha ido, mas o que acontece? A maratona do Rio, como ela é uma maratona de reta, não é um circuito, né? De Punta já é um circuito. Tu começa num lugar, mesmo lugar que tu começa, tu termina. O Rio não, é como se fosse uma reta, né? Então o Rio tu começa lá no Recreio dos Bandeirantes e acaba no Aterro do Flamengo. Então o Rio eu conhecia, Ipanema, Copacabana ali, Barra da Tijuca, algumas praias e tal, mas o resto todo eu não conhecia. Então a gente começou lá no Recreio dos Bandeirantes, que era um lugar que eu não conhecia também. Entre o Recreio e a Barra da Tijuca tem a floresta do Recreio, né? Que eles chamam. Então é um lugar totalmente deserto, assim, mas é lindo, maravilhoso, mas é totalmente deserto, assim, né? E depois vai pra Barra, e depois vai pras praias que a gente conhece, passa por Botafogo e acaba no Aterro do Flamengo, que eu só tinha passado de carro. Então foi uma oportunidade de conhecer também esses lugares, assim, de saber e tal, até pela questão da habitação, quem é que mora lá, o tipo de gente que mora, o tipo de prédio, muda muito lá no Rio de Janeiro, né? Imagina, muda muito de um lugar pro outro também. E geralmente tu vai sozinho, tu prefere ir com alguém que te acompanhe pra correr, alguém que só te acompanha na viagem, porque às vezes as pessoas se prendem muito, eu quero ir, mas sozinho não. Assim, é legal e principalmente quanto mais longe for, é interessante tu ir com alguém até pela questão financeira. E até pela pessoa te dar um apoio, ou não vai correr, mas te espera na chegada, vai contigo na largada, te dá aquela força. Isso pra quem vai correr, principalmente pra quem vai correr longa distância, é bem importante. Assim. E tu disse que tu tá afim de ir a essa de Nova York. Mas tu sabe dizer, assim, mais ou menos quantas pessoas podem se inscrever nessa corrida? A maratona de Nova York, das 6 majors, das 6 maiores maratonas, ela é a mais cheia. Então, assim, eu fui pros Estados Unidos esse ano conhecer, que era um sonho de infância meu conhecer Nova York, e voltei completamente apaixonado, assim. E aí a primeira coisa, inevitável, um corredor, eu não fui pra correr. Claro, corri no Central Park, conheci os lugares e tal, mas é inevitável no corredor não pensar em voltar pra fazer a maratona. Então lá mesmo eu já pesquisei como é que é a questão da pré-seleção e tal, e geralmente vão de 30 mil pessoas, assim. Então Tu imagina a largada com 30 não, mil. as fotos, tu pesquisa no Google, na ponte do Brooklyn ou nas outras pontes, é uma coisa assim. Geralmente, até na Maratona do Rio mesmo, que foram só na maratona, acho que tinha 7 mil, a largada, assim, tu demora uns 4, 5 minutos pra tu poder correr. Então, o início é caminhando. Então, nessas aí, então, tu vai pra aproveitar e pra conhecer e tal. E a de Nova York é essa questão, tu não basta tu te inscrever. Então, assim, ou tu tem que ter um índice, ou algum tempo de seleção de alguma maratona oficial que tu tenha feito, de acordo com a tua categoria. Então, tem uma tabela, por exemplo, de 30 a 35 anos, tu tem que ter feito uma maratona em 3 horas e 5. Então, se tu tem uma comprovação, um certificado, que tu ganha nas maratonas, tu te inscreve e é autorizada a tua inscrição. Ou se não, tu te inscreve num sorteio que tem todos os anos em janeiro pela Loteria Federal, faz a pré-inscrição na maratona, coloca no cartão de crédito, eles não te debitam. Se tu for sorteado em março, eles te debitam a inscrição e aí tu vai em novembro. Ou também a de Nova York, especificamente, tem uma agência de turismo que é patrocinadora e aí tu faz toda a viagem pela agência e eles te garantem a inscrição. Então, um desses 3 jeitos tu tem que ter pra correr a maratona de Nova York, senão tu não consegue correr. Justamente porque tem um grande interesse, então se eles não fizerem isso, é impossível de ter maratona nas luzes. Novembro tá friozinho lá, né? É frio, é bem frio. Inclusive eu já conversei com um amigo meu que já fez e ele disse que tem que ter toda uma preparação de roupa, porque a largada é bem frio, mas vai esquentando durante a maratona. Então ele disse que ele tirava a camiseta e colocava fora e tal, então tem que ter toda uma... Um total desapego às roupas também, mas né? isso é normal, nas maratonas isso é normal. São 6 majors, né? Tu já falou dessa de Nova York. Tem alguma outra, assim, tá? Depois da de Nova York, que é o meu sonho dourado, que tu pensa assim, por de repente até
a maratona em si, mas aí é um destino desses que te É interessa, uma inevitável. Pra quem é maratonista, é inevitável. Se tu, no momento que tu, eu acho, né? No momento que tu fizer uma, tu não querer fazer as outras 5. Então, é uma E coisa, vamos dar a é volta uma ao coisa mundo. meio que preencher requisito, assim. Mas desses lugares, desses 6 lugares, a próxima seria o próximo lugar que eu quero conhecer, que é Londres. Então eu faria a maratona de Londres. O tempo, assim, é quase o de Pelotas, né? O cinza, o friozinho, a umidade. Ah, mas deve ser muito legal, né? Não, Nova York eu voltei e eu vi já a descrição da maratona, chega, pra quem corre, tu chega a ficar desesperado, assim, pra voltar pra E que dicas, assim, tu daria como um checklist, por exemplo, pro pessoal que te escutou aqui agora e diz assim, eu quero correr, eu quero ir pra punta. Tu daria uma dica assim, olha, treina mais ou menos tanto tempo, porque tem risco grande de lesão também. A corrida é um esporte que ela tem um alto risco de lesão, né? Então é importante sempre, se tu quiser começar a correr, claro que se tu quiser começar a correr é um esporte mais fácil que tem. Amarra o tênis e sai correndo por aí. À medida que tu vai evoluindo nas corridas, é inevitável tu ter que procurar um profissional para ter algumas dicas, um profissional de educação física mesmo. E a corrida tem pilares, assim, que a gente sempre diz. Se tu quer virar um corredor mesmo, tu tem que investir num tênis bom, é inevitável. Tem tênis bons que não são caríssimos, então atualmente hoje tem uma gama enorme. Reforço muscular, então tem que fazer pelo menos umas 2 vezes de musculação por semana. Dores, inevitavelmente tu vai ter, mas aí não é uma coisa assim, né? Tu vai ter dor como tu vai ter dor jogando futebol, como tu vai ter dor fazendo musculação, então são coisas que tu vai descobrindo. Mas a corrida não tem mistério, tu mesmo vai descobrindo o teu limite. É o que eu sempre digo assim pros meus amigos da academia, pros amigos que correm. Tem gente que corre 5km a vida inteira. Tem gente que gosta de longão como eu, que gosta de se desgastar a ponto de voltar pra casa e ter que se deitar porque não aguenta mais caminhar. Tem gente que gosta de correr só velocidade. Tem gente que gosta de botar mochila nas costas e sair com comida e com bebida pra correr. Então, cada corredor tem um tipo. Correr 5 não é menos do que correr 10, não é menos do que correr 42. Então, corrida é corrida e é a mesma coisa em qualquer lugar do mundo, assim. Então, basta tu ir descobrindo a tua paixão pela corrida e... Juntar a tua paixão por viagens. Exatamente, é inevitável, porque depois que tu vira um corredor nato, assim, tu corre porque tu gosta, é inevitável tu chegar num lugar que tu não conhece, tu já procurar uma pista, tu já procurar uma beira da praia, tu já vê as pessoas correndo, porque a corrida tá muito propagada no mundo inteiro. Então, inevitavelmente, quando tu voltar de alguma praia, tu vai ver alguém dando uma corrida, já vai te dar vontade, tu já vai descobrir outros lugares, e aí tu vai adquirindo coisas, conhecimentos e utensílios com o tempo, assim. A corrida, na verdade, o que acontece? Como a corrida, não importa qual é a tua velocidade pessoal, é um esporte de velocidade. Então, assim, em 5 km, geralmente a média, em 5 minutos e pouco, tu anda 1 km. Então, se tu faz uma corrida mais ou menos longa, tu pode dar uma volta numa cidade, uma volta enorme numa cidade que tu, né, claro, sabendo ir e voltar, tu conhece praticamente um bairro inteiro numa corrida. É isso que eu digo, se tu vai fazer um longão numa cidade, se tu vai fazer uma meia maratona, uma maratona numa cidade que tu não conhece, tu acaba conhecendo a cidade na corrida mesmo. O que tá legal é isso, né? O pessoal tá indo pra rua, tem vários grupos de corrida e várias corridas acontecendo. Né? Tem várias coisas acontecendo. O pessoal tem grupos em academias, tem grupos feitos por amigos mesmo. As cidades estão dando força para isso, quer dizer, estão construindo ciclofaixas, também ajuda o pessoal que está andando de bike. Por exemplo, em algumas cidades, por exemplo, Rio, Porto Alegre, aos domingos eles fecham um pedaço de algumas avenidas para as pessoas poderem praticar os esportes. Então, as próprias cidades estão ajudando as pessoas a praticar esporte ao ar livre, que é uma coisa que dá para fazer com toda a família, natural, é bom de fazer e tudo. É quase um antidepressivo, né? Porque tu... E é muito engraçado porque, por exemplo, tu corre sem escutar nada, né, Matheus? Não, eu corro sempre escutando. Sempre escutando. Sim. Chega um momento que a música... Ah, sim. E tem gente que não corre com música. Então, quer dizer, entre os corredores tem vários tipos. Tem corredor de montanha, tem corredor de trilha, tem corredor de asfalto, tem corredor que corre só corrida de aventura. E nas músicas também, tem gente que não consegue correr com música. E o que toca na tua playlist quando você tá tudo. correndo? De tudo um pouco. Só não toca música lenta. Porque aí também mas não combina, dentro, né? E eu sou uma pessoa que eu gosto de todo tipo de música. Então pode ter todo tipo de música, só não pode ter música lenta. E é uma coisa boa de vez em quando correr sem música, porque tu sente a tua respiração, a tua pisada. A questão que tem pessoas com deficiência que também estão correndo, né? E vêm de outras cidades. Sim. Né? Tem pessoas deficientes visuais e na maioria das maratonas oficiais mesmo tem a categoria dos deficientes. Então tem deficientes físicos
tem pessoas que correm em bicicletinhas, aquelas bicicletinhas, aqueles carrinhos de rolimã. Então, dependendo da deficiência, tem pessoas que correm e correm com outros atletas. Então, atletas, às vezes, nessas maratonas específicas, não vão correr a sua corrida para correr com o deficiente. Então, a gente tem outro atleta aqui em Pelotas que corre com um que é deficiente visual. E é uma oportunidade de ouro, né? Tu levar uma pessoa que tem um certo problema para correr e dar aquilo que tu sabe para poder correr com ela, né? Então, tu começa a ver os recordes no atletismo. Então, tem pessoas que inventam, assim, ó, pessoas que correm de terno e gravata, o recorde mundial da pessoa que correu com um carrinho de bebê. Isso é sério? Sim. Então, pessoas correram de costas. Nas maratonas mesmo, tem gente que vai fantasiado de urso, gente vai fantasiado de árvore. Então, as pessoas pra aparecer fazem. Tu vai fantasiado de Matheus, sim? Não, eu vou bermuda e camiseta normal. Mais simples impossível. Aí tem as fotos super legais. Registro maravilhoso, né? Porque às vezes a gente tá lá, tá correndo, nem eu, lembra, inclusive, né? na minha casa, eu fiz 2 fotos grandes das minhas 2 primeiras maratonas. Então, uma é a de Porto Alegre, que tem o Beira-Rio de fundo. E a outra, no final da Maratona do Rio, pega bem o aterro do Flamengo e o Pão de Açúcar. Então, são registros, assim, que é impossível tu não revelar, assim, porque sai muito lindo, assim, é muito legal, muito bom. Então tu acaba descobrindo coisas, assim, maravilhosas na corrida. Tu vai te descobrindo, vai procurando o teu interesse, então quer dizer que no mundo da corrida não tem o certo e o errado, não tem o mais ou menos. Então se tu quiser correr 4 km a vida inteira, os outros corredores vão te respeitar, vão te acolher, vão te trazer pro mundo. Mas por favor, vá correr 4 km em vários lugares Claro, diferentes. então da mesma forma, se tu for corredor de maratona, se tu quiser ir numa corrida que é pequena, numa rústica, da mesma forma tu vai ser respeitado, porque geralmente os corredores puxam um pros outros e tal, então tu tem que descobrir o que tu gosta e ir atrás do que tu gosta e procurar sempre correr em outros lugares para conhecer também, que é bom, e poder viajar. Então quer dizer, daqui a pouco a pessoa é uma pessoa que não viaja tanto, não tem esse hábito, e aí desenvolve a aptidão da corrida e começa a viajar com grupos para lugares que nunca pensou em viajar. Então de repente a corrida pode ser a solução, assim, pra pessoa começar a fazer isso aí. Eu acho super justo. Matheus, acho que foi tribom. Adorei. Eu espero que vocês tenham curtido também todas essas coisas que o Matheus contou, essas dicas. Se inscrevam no canal, deem o like de vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Ou nas corridas. Exatamente, vamos que vamos. Bora lá!